E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno Merlo, o fundador e organizador do Conaro. E hoje nós vamos ter aqui a nossa primeira entrevista. Ela vai ser com o Sérgio Toscano. O Sérgio Toscano, ele é graduado em reflexoterapia clínica, quiropraxista e terapeuta. E o assunto que o Sérgio vai decorrer aqui com a gente hoje será sobre a depressão, que foi considerada já como a doença do século. E ele vai nos ensinar como combater a depressão com a reflexoterapia. Primeiramente, olá Sérgio, o Sérgio já está aqui com a gente. Olá Sérgio. É um prazer estar participando desse projeto, né, Conaro, e estou aqui à disposição para responder as perguntas que você vai me fazer. Opa, legal Sérgio, obrigado. Vamos lá Sérgio, vamos partir para a primeira pergunta que eu imagino que é o que todo mundo tem. O que é a reflexologia ou a reflexoterapia? Então, Bruno, a reflexologia é uma medicina alternativa. E a referência mais antiga dela remonta a 5.000 anos atrás, lá na época dos faraós do Egito. Então, existiam pessoas ali que manipulavam os pés e as mãos deles. E isso passou a ser, durante as eras, uma prática muito constante para relaxar a pessoa. Só que, com o passar do tempo, também descobriram que, através dessa técnica, você pode tratar doenças. Então, a reflexologia é uma palavra que é reflexo, logia, estudo dos reflexos. Então, através dos pés, nós conseguimos tratar qualquer tipo de doença. Ah, legal, legal. Pô, muito interessante, Sérgio. Agora uma pergunta mais pessoal. Por que você resolveu seguir essa profissão? O que te fez, te deu vontade de seguir ela? Você tinha algum problema e queria resolver? Conta aí pro pessoal, por favor. Então, Bruno, eu tive depressão. Uma depressão durante um período em que eu tive que tomar medicação, né? Tive que tomar calmantes. E até por conta da resistência da minha família e querer que eu fizesse uma medicina alternativa, disseram, vai fazer a reflexologia, que a reflexoterapia é a aplicação da reflexologia. Aí eu fui, né, a contragosto, e fui. E olha, eu tive uma surpresa, Bruno. Eu melhorei, né, meu tratamento levou 1 ano e meio, e eu falei, não, eu vou estudar isso, eu quero fazer também a diferença na vida das pessoas, principalmente aqueles que tinham depressão. Porque ter depressão não é muito bom, né? Realmente é muito ruim. Então, eu já estou há 15 anos praticando essa técnica. Ah, legal, olha, um dado muito importante, ou seja, você tinha a depressão e usou a reflexologia para curá-la. Muito interessante. Sérgio, vamos definir aqui para o pessoal. Primeira coisa, o que é a depressão? O que você considera que é a depressão em si? Olha, Bruno, a depressão ela é considerada o mal do século, né? E a depressão ela é uma falta de um neurotransmissor. Então existe a depressão química, é quando a pessoa ela já nasce, desde quando ela nasce, ela já tem um déficit de serotonina, tá? Existe a depressão pós-parto, que a mulher, quando dá à luz a criança, ela perde uma quantidade muito grande de dois hormônios, que é a progesterona e o estrógeno, e ocasiona o sintoma da depressão, que é a apatia, a tristeza, né? E não é que ela não quer o filho, lógico que ela quer o filho, mas o sistema hormonal dela está totalmente descompensado. Então dá o sintoma da depressão. E existe aquela depressão temporária, que você passa por um problema, você fica muito triste, muito abatido, né? E você tem que tomar medicação para poder voltar como você estava antes. E Sérgio, em relação aos traumas e depressão, o que tem uma coisa a ver com a outra? É uma pergunta bastante importante que você está me fazendo, Bruno, porque assim, traumas todo mundo tem. O que é um trauma? Então, se você passar por um problema, pode ser um trauma para você. Se você ganhar uma Ferrari, poxa, é um trauma, porque é um trauma bom, muito bom. Poxa, que trauma, hein? Só que assim, Bruno,
Os traumas, eles, muitas vezes, as pessoas não sabem que passaram por esse trauma. Então, imagine uma criança dentro do útero da mãe. A mãe passa por um trauma, passa por um problema sério durante a gravidez. Aquela criança, como ela está ligada ao mundo exterior através da mãe, vai sentir o trauma. Então, quando ela nasce, às vezes, passa anos, às vezes passa 10, 20, 30 anos, aí vai aflorar a depressão naquela criança por conta desse trauma. Mas ela não sabe que foi por causa daquele trauma que ela está tendo a depressão. Ou seja, está tudo conectado, a mãe com a criança, e existe essa possibilidade de passar através, digamos assim, do útero, né, para a própria criança o trauma da mãe. Exato. A gente pode até dar um exemplo. Quando a mãe ela consome álcool ou quando consome alguma droga lícita, como por exemplo o cigarro, a criança ela sente os efeitos, né? Então, nós também podemos dizer que existe a trilogia da concepção, Bruno. O que é a trilogia da concepção? Tudo que acontece com uma pessoa sempre está ligado pai e mãe, porque é o primeiro grupo social em que a pessoa vive, é a família. Então, às vezes, ela pode estar fora do útero, né? Mas o ambiente em que ela vive também vai influenciar no emocional da criança, ter ou não uma depressão. Ah, legal, Sérgio, legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais que são os tipos de pessoa que tem mais chances de ter a depressão? Existe uma média ou qualquer pessoa pode ter? Qualquer pessoa pode ter, Bruno. Uma criança pode ter depressão, um adulto, um idoso pode ter depressão, e tanto homem como mulher. Só que tem um dado interessante, né? O homem, ele é mais resistente, ele é machão. A gente vive, infelizmente, num sistema machista. Então, às vezes, ele cria uma resistência maior para se tratar. Então, quem procura mais um profissional é a mulher, porque a mulher se cuida mais. Mas se você for ver assim, em termos de percentual, é 50% para cada lado, homem e mulher, que pode ter a depressão. Tanto também jovem, né? Homem, mulher, criança. Ou seja, digamos que você costuma atender mais mulheres do que homens, né? Porque o homem tem mais aquela coisa, não vou no médico, não quero saber, isso aí é tudo besteira, né? E a mulher já é mais preocupada. Isso realmente a gente pode ver que é verdade mesmo. Sem dúvida. Tá ok, Sérgio. Vamos passar para a próxima aqui. Agora uma pergunta um pouquinho mais técnica, né? Como que a reflexologia ela age no foco depressivo? Assim, como que funciona? Como é que funciona essa coisa mais, digamos, mais técnica? Como é que funciona? Como é que ela vai e age, vamos acabar com essa bendita depressão? Bruno, então, voltando um pouquinho àquela pergunta que você me fez no início sobre o que é reflexologia, descobriu-se que em nossos pés existe uma representação fiel de todo o nosso corpo. Até hoje, já foi catalogado mais de 70 mil plexos nervosos ligados a órgãos, glândulas e vísceras do nosso corpo. Um outro dado importante, Bruno, que é bom nós mencionarmos, é que para nós, reflexoterapeuta, emocional e físico estão de mãos dadas. Tá? Então, cada órgão no nosso corpo está ligado a uma característica do nosso emocional. Então é bom que se saiba disso. Então, como funciona a reflexologia? Para nós entendermos como a reflexologia atua para o bem, por exemplo, de uma depressão, especificamente falando. Então, nós sabemos que os nossos órgãos, ele está ligado via medula, através dos nervos raquidianos, até o nosso cérebro. O seu fígado está com um problema. Então ele manda um sinal elétrico, né, como se fosse uma corrente elétrica para o nosso cérebro,
E o nosso cérebro manda de volta um sinal rápido, é um feedback muito rápido, em forma de sintoma. Então qual é o sintoma que a pessoa tem? Boca amarga, dor de cabeça, tontura, né? Metade desse sintoma, Bruno, vai para o fígado, que ocasiona esses sintomas físicos. A outra metade vai para a terminação nervosa do fígado no pé da pessoa. Então, quando nós apertamos de forma perita o plexo nervoso de onde está o fígado dela, vai doer. Então, isso significa que o órgão dela está com um problema. Isso se dá também no caso da depressão. É claro que nós não vamos estimular um órgão apenas para a pessoa se curar da depressão. Existe um sistema, uma terapêutica. Um outro dado importante, Bruno, para nós entendermos bem esse assunto, é de que hoje nós vivemos aqui, principalmente no Brasil, no Ocidente, físico é físico. Então, por exemplo, você tem uma dor de estômago, você procura um gastro. Você tem uma dor de cabeça, você vai num neurologista. Se você tem uma depressão, você procura um psiquiatra. Só que a pergunta que não quer calar é: por que você tem um problema de estômago? Qual a raiz da sua gastrite? Qual a raiz da sua cefaleia, que é a dor de cabeça? Qual que é a raiz de determinado problema? Pode ser de fundo emocional. Por quê? Porque, como eu já comentei, né, Bruno? Os nossos órgãos estão intimamente ligados com o nosso emocional. E a depressão não foge à regra. Ou seja, alguém que tem depressão tem necessariamente algum sintoma de algum problema físico? Com certeza. Inclusive, 99,9% de pessoas com depressão têm intestino preso. Olha que interessante. Mas por quê? Porque aquele neurotransmissor que eu comentei no início, que às vezes a pessoa tem falta, que é a serotonina, 92% é produzido pelo intestino grosso. Olha só que interessante. Bruno, o intestino grosso, ele é considerado na medicina chinesa o nosso segundo cérebro. Então, o intestino grosso, ele trabalha independente do nosso cérebro. Nosso intestino grosso, Bruno, ele comanda o sistema nervoso entérico. Ele trabalha independente do nosso cérebro. Ele pode constipar, prender, como ele pode soltar. E toda pessoa com depressão tem essa característica. Então, na terapêutica da reflexoterapia, nós temos que tratar sistema nervoso, temos que tratar o sistema glandular, porque as glândulas produzem os hormônios do bem-estar, produzem os hormônios necessários para a pessoa estar bem, e também o sistema digestório, que aí, entre os órgãos que compõem esse sistema, Bruno, está ali o intestino. Você tem que dar muita ênfase para esse danadinho aqui, que é o intestino. Ou seja, praticamente está tudo ligado. Uma questão, acho que interessante agora que a gente poderia entrar, Sérgio. Os médicos tradicionais, o que eles dizem sobre essa técnica da reflexologia? De você, por exemplo, no caso, você está com depressão, você vai num psicólogo ou psiquiatra, mas tá ligado também com, no caso que você citou, né, com o intestino. Eles concordam, eles discordam? Como que seria a opinião deles? Olha, Bruno, infelizmente, a medicina tradicional hoje, ela está engatinhando no fato de que emocional e físico estão de mãos dadas. Que o emocional afeta o físico e o físico afeta o emocional. Quanto à reflexologia, infelizmente, os médicos não acreditam. Tá? Eles não acreditam que a reflexologia venha tratar de forma tão profunda, de forma tão contundente, uma doença. Por quê? Porque eles foram orientados, eles estudaram de que se trata com medicação. Pouquíssimos são os médicos hoje
que recomenda uma medicina alternativa para o tratamento de uma doença. Por isso que podemos dizer assim que não é que nós, que nós somos mal vistos perante eles, mas é que a nossa mentalidade vai de encontro, vai contra, aliás, bate de frente com aquilo que eles têm em mente. Então, Sérgio, nesse aspecto a gente pode já considerar a nossa próxima pergunta aqui. Se uma pessoa chegasse para você, Sérgio, e falasse assim, caso eu já tome remédios antidepressivos, eu deveria parar com eles se eu começasse a fazer a reflexoterapia? Bruno, deixar bem claro aqui, o reflexoterapeuta não tem autoridade para tirar o remédio da pessoa. E nem tem autoridade para prescrever um remédio para a pessoa. O único que tem essa autoridade foi quem deu o remédio. O psiquiatra, o profissional ali da área médica. Só que, com o passar do tempo, a pessoa vai começar a perceber que esse remédio passa a ser desnecessário na vida dela. E o próprio profissional também vai entender isso. Então ele vai diminuindo a dose, ele vai perceber que a pessoa está melhorando, vai diminuindo a dose até desmamar da medicação. E um outro dado interessante é que quando a pessoa começa a se tratar, Bruno, as pessoas do convívio dela, as pessoas à sua volta, começam a perceber as melhoras. Poxa, você está bem, você está sorrindo mais, tua pele está melhor, seu cabelo, enfim. Aí depois é que o próprio cliente, né, vai entender que ele também está melhorando. Ele fala, não, eu estou melhorando. Ah, legal, legal. E assim, Sérgio, qual que é a diferença entre os remédios antidepressivos e, no caso, o tratamento com a reflexologia? Bom, o antidepressivo, Bruno, ele trata o sintoma da doença. O reflexoterapeuta, ele não trata a doença, ele trata da pessoa, tá? Nós não fazemos a medicina da doença, nós fazemos a medicina da saúde da pessoa. Então, a reflexologia, ela tem por objetivo fazer com que a pessoa alcance um equilíbrio físico e mental. Então, quando nós estamos tratando do físico da pessoa, através da manipulação dos pontos dos pés das pessoas, nós também estamos tratando do emocional dela. O que nós chamamos de homeostase, o equilíbrio da pessoa. Ah, legal, muito importante isso. E, Sérgio, no tratamento contra a depressão, qual que é o tempo médio que uma pessoa ela pode já ver algum resultado? Existe esse tempo médio de pessoa para pessoa? Olha, é muito relativo, Bruno. A experiência tem mostrado que 6 meses é um período razoável para se tratar a depressão numa pessoa. Tá? 6 meses, às vezes uma sessão semanal, uma vez por semana. Tá? A sessão ela dura por volta de 50 minutos. Em outros casos, a reflexologia ela vai ajudar a pessoa, não em 6 meses, mas em 1 ano. Porque também depende do grau, da gravidade da pessoa. E às vezes é culpa da própria pessoa, porque ela está acostumada sempre a tomar a medicação, não sair daquilo. Então, quando ela procura um profissional de uma medicina alternativa, às vezes ela já chega com 10, 20 anos com o problema. Então, seria muito difícil, por exemplo, reverter esse problema em 1 mês, 2 meses. Ah, legal, legal, Sérgio. E, assim, existe um padrão de pessoas que te procuram para fazer o tratamento? Por exemplo, se é uma criança, talvez, que tem algum problema, ou uma pessoa de mais idade, uma pessoa na meia idade, existe alguma restrição para fazer esse tratamento ou qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, Bruno. É claro que a gente não poderia dizer que a criança vai, por exemplo, um recém-nascido. Como é que nós sabemos que ela tem depressão? Não seria o caso. Mas, se nós soubermos o histórico, né, de como foi a gravidez,
como que a mãe vivia, em que ambiente ela vivia, então nós podemos fazer a prevenção. Então já prevenir que futuramente ela tenha um problema, tá? Agora, se o adulto já tem o problema, então podemos tratar do problema dessa pessoa e recomendar. Gente, isso é muito importante que vocês saibam, que depois do tratamento é importante se fazer uma manutenção. O que é a manutenção, Bruno? A cada 30 dias, que seja 40 dias, fazer uma sessão, 2 sessões de reflexoterapia para manter. Você não vai esperar o seu carro quebrar para fazer uma manutenção preventiva. Vai fazer uma manutenção preventiva, você não vai fazer a corretiva, porque depois vai levar mais tempo e vai ficar muito mais caro, né, Bruno? Sim, sim. Bom, um belo ponto destacado aí por você, Sérgio. Tá ok, Sérgio. O assunto depressão, eu creio que a gente já estendeu a vários pontos. Mas assim, se uma pessoa ela pensar, pô, mas que mais que a reflexologia pode me ajudar? Até que ponto qual que é o limite da reflexologia? O que mais ela pode te ajudar? Olha, Bruno, modéstia à parte, né? Falando da reflexoterapia, a reflexoterapia não tem limite. Ela pode tratar e ela pode ser coadjuvante em todo tipo de doença. Ela melhora a qualidade de vida da pessoa. Então, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, uma doença degenerativa, pode ser um câncer, ou pode ser um Alzheimer, pode ser a pessoa pode ser portadora de AIDS, né, do vírus HIV. Então, a reflexoterapia, nesses casos, ela pode ajudar a pessoa a melhorar a sua qualidade de vida. Claro, não vai curar um câncer, uma AIDS, um Alzheimer, mas doenças que possam ser recuperadas, que a pessoa pode se recuperar, não há dúvida que pode alcançar a cura sim. Qualquer tipo de doença, física ou emocional. E assim, pelo que você explicou pra gente, às vezes se uma pessoa ela tem alguma doença, aí eu não sei, uma pessoa que tem uma doença, por exemplo, física, ela pode descobrir uma doença emocional e vice-versa? É possível isso? Com certeza, Bruno. Partindo do princípio que o físico afeta o emocional afeta o físico, tá? Então, uma coisa está ligada à outra. Um problema emocional, o emocional vai afetar o físico dela. E é bom lembrar, Bruno, que cada pessoa tem aquilo que nós chamamos de terreno mórbido. Então, por exemplo, você pode ter um problema emocional, você passa por um problema emocional que isso afeta a sua coluna, pode afetar o seu estômago, pode afetar o seu intestino, não necessariamente sendo a depressão, tá? E é lógico, se você tem uma dor de dente, por exemplo, você fica irritado de tamanha dor. Então, qualquer problema físico vai deixar você irritado, vai deixar você impaciente, vai deixar você triste. Então, uma coisa está sempre ligada à outra. Ah, legal. Então é isso, Sérgio. A nossa entrevista está terminando por aqui. Certo? E eu gostaria de deixar um obrigado para você por essas valiosíssimas informações. Eu que agradeço. Então é isso aí. Um abraço, Sérgio. Obrigado. Tchau, tchau, Sérgio. Um abraço para vocês aí também. Tchau, tchau e até a próxima palestra.